da mesma forma que o movimento uniforme tinha ali a nossa função horária, né, aquela função do sorvete, o movimento uniformemente variado também terá duas funções horárias, tá? Uma é a função horária da velocidade, né, que ela é uma função que depende do tempo também, tá? E ela vai permitir com que a gente descubra a velocidade em qualquer instante. Então, v de t, né, v que depende do tempo, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Essa equação, muitas vezes, ela é chamada de vovô ateu, tá? Para facilitar o entendimento. E ela serve para a gente, como já falamos, calcular a velocidade. Como que eu chego nessa fórmula? Ela vem da fórmula da aceleração. Se você abrir a fórmula da aceleração, você pode chegar nessa fórmula aqui do cálculo da velocidade. Está demonstrado aqui para vocês. Tá? Vamos ver um exemplo. Complete a tabela abaixo. Da mesma maneira que nós vimos lá no movimento uniforme, eu posso tirar informações dessa tabela, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Cada item aqui está relacionado com a velocidade inicial e com a aceleração. Tá? O meu tempo sempre vai ficar como incógnita, a não ser que eu o substitua, como nós fizemos lá na parte do movimento uniforme. Então, nesse primeiro caso, 20 mais 3t. Velocidade inicial é 20, a aceleração é 3. Quanto vale a velocidade de 5, né, para o tempo igual a 5? 3 vezes 5, 15, né, mais 20, 35. Aqui, ó, velocidade inicial é menos 5. Aceleração é menos 1. Só tem um t aqui, certo? Quanto vale o t de 5? Aqui eu vou substituir por 5, menos 5 dá menos 10. Tá? E aqui que só tem t, a velocidade inicial é 0, a aceleração é 1 e, consequentemente, a velocidade é 5. Aqui, ó, velocidade inicial 35, aceleração menos 0,75 e velocidade para 5. Isso a gente vai ter que calcular. 0,75 vezes 5 dá 3,75. 35 menos 3,75 dá 31,25. Aqui é a mesma coisa. Velocidade inicial menos 53. Desculpa. Não, tá certo isso. Aceleração 0,2. Aí eu vou fazer 0,2 vezes 5. Isso aqui me dá 1. Menos 53 mais 1 dá menos 52. Então ele é bem simples, basicamente eu vou ter que substituir as informações, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho diferente. Agora, a partir da tabela do exemplo 2, é para a gente obter a função da velocidade. Muito bem, então vamos voltar lá na tabela anterior. Onde está? Aqui, ó. Eu vou copiar essa tabela para lá para facilitar a nossa vida. Esse aqui é mais para frente. Esse aqui, vamos lá. Então, ó, a partir dessa tabela, eu quero montar uma função do tipo v igual a v0 mais at. Então, v de t é igual a v0, quanto que é a velocidade inicial aqui pela minha tabela? É a velocidade que coincide com o tempo zero, então só pode ser 3. Mais a aceleração vezes o tempo. Lá atrás a gente calculou que a aceleração era 2,5, então a minha função fica 3 mais 2,5t. Beleza? Continuando aqui, a gente tem uma função horária agora para o espaço também. A função horária do espaço, ela é um pouquinho diferente daquela que a gente viu. A gente viu que era a equação de sorvete, S igual a S0 mais VT. Agora, por conta da aceleração, por conta de você ter aumento de velocidade, essa fórmula vai ficar um pouquinho mais feia. S de t é igual a posição inicial, S0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Tá?
Se vocês perceberem essa primeira parte aqui, ela é bem parecida com a fórmula do sorvete. Então, a gente acrescenta algo no final para conseguir calcular o fato de a gente ter aceleração. Por conta disso, né, essa fórmula ela é chamada de fórmula do sorvetão, porque é o sorvete mais um tantão aqui, certo? A parte boa dessa fórmula é que em alguns casos, por exemplo, onde não for especificado a posição inicial e o móvel partir do repouso, ou seja, partir de velocidade como zero, eu vou poder cancelar essas duas etapas aqui e vou ficar com uma fórmula reduzida, mais agradável. Tá? Então, vocês precisam ter bastante atenção do ponto do que fórmulas do MRU, do movimento uniforme, não servem para o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, vai ser comum daqui a algum tempo vocês quererem calcular a velocidade e quererem fazer isso daqui, ΔS, ΔT. Não funciona. Tem uma maneira de usar, mas é uma maneira super detalhada que eu prefiro não comentar com vocês para não dar nó na cabeça de vocês. E da mesma forma, no cálculo da distância, vocês vão frequentemente querer usar a fórmula do sorvete, sendo que tem que usar o sorvetão. Vai ser comum isso, tá? Por isso a gente vai fazer bastante exercício. Tá? Aqui, exemplo 5. A gente vai calcular aí as informações dessa tabela. Então, de novo, né? Por que não foi? Agora foi. Eu tenho aqui a função, por exemplo, essa primeira aqui, 100 mais 15t mais 8t ao quadrado, eu consigo identificar que o 100 é a posição inicial, 15 é a velocidade inicial, aí vamos lá, agora começa o problema. Por quê? Aqui eu não tenho 8t ao quadrado, mas quando eu comparo com essa equação aqui, não seria alguma coisa vezes algo ao quadrado dividido por 2? Então, eu sei que esse valor aqui ele já foi simplificado por 2. Então, né, a aceleração está dividida por 2, né, na fórmula original. Então, na verdade, a minha aceleração é 16. Tá? Sempre que eu perceber um número aqui e eu não tenho 2 embaixo, significa que ele já foi dividido. O valor da aceleração seria um valor 100 dividir por 2. Agora aqui, calculando S de 20. Onde tem t, eu vou substituir por 20. Então, ó, vai ficar 100 mais 15 vezes 20. A 15 vezes 20, 300. Então, aqui eu tenho 100 mais 300, né? Só dessa parte aqui nós já temos 400. Aí 20 ao quadrado vezes 8 dá 3.200. Mais 400, isso aqui dá 3.600. A recomendação é que vocês vão acompanhando, né? Fazendo as contas aí no caderno para não se confundir. Tá? Aqui, posição inicial, menos 60, tempo 1, aceleração. Aqui, ó, tá 2t ao quadrado. Mas precisava ter o fator 2. Se não tem, significa que esse número já foi dividido. E número dividido por 2 dá 2. 4, né? Substituindo o t de 20, né? Ficaria com menos 60 mais 20. Aqui já dá menos 40. E aí 20 ao quadrado vezes 2, 800 menos 40, 760. Beleza? Aqui, vejam que eu não tenho um termo avulso, então a minha posição inicial é 0, a minha velocidade inicial é 10, e número dividido por 2 dá 1. Só pode ser 2, né? Como eu tenho um sinal aqui de menos, significa que a minha aceleração é negativa. Eu ficaria com 10 vezes 20, 200, menos 200 ao quadrado, que é 400, né? Menos 20 ao quadrado, que é 400. Aqui ficaria com menos 200. Aqui, vejam só, eu já não tenho o fator de t, só tenho t ao quadrado. Então, a minha posição inicial é 50, minha velocidade inicial é 0, porque não tem o termo de t de grau 1,
E minha aceleração só pode ser menos 20, tá? Porque é 10, né? 10. Que número dividido por 2 dá 10. Aí vamos lá. T ao quadrado é 400 vezes menos 10 dá menos 4.000. Menos 4.000 mais 50, menos 39.000. Não, 3.950, isso. E aqui ó, é o caso que eu falei lá atrás. Eu não tenho posição inicial, eu não tenho velocidade inicial e minha aceleração é 0,5. Porque que número dividido por 2 dá 0,25? Tá? Substituindo aqui 400 vezes 0,25, isso aqui dá 100. Ok? Então, vamos a mais um exemplo aqui agora. O móvel parte do repouso acelerando com 5 metros por segundo. Após 8 segundos, qual será a sua velocidade em metros por segundo? A distância percorrida em metros. Esse caso aqui já é um problema, né? Onde a gente precisa listar as informações. Então eu tenho, vamos lá, a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho o tempo, que é 8 segundos. Como ele partiu do repouso, nós temos que concordar que a velocidade inicial dele é 0. Tá? Então, para calcular a velocidade, o que a gente pode fazer? Podemos apelar aí para a fórmula da velocidade, né? O vovô ateu. Então, eu tenho que calcular a velocidade para t igual a 8, sendo que a velocidade inicial é 0, mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade dele é 40 metros por segundo. Beleza? Agora, para calcular a distância, né, o S, naquela fórmula do sorvetão, ele é a distância. Então, lembra, como ele não foi especificado a posição que ele saiu, a posição inicial é 0. Como ele saiu do repouso, a velocidade inicial também é 0. Então, vai sobrar para nós o fator de aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2, né? Aquela fórmula, AT ao quadrado sobre 2. Então, 8 ao quadrado é 64, vezes 5, 320, dividido por 2, 160 metros, ok?